Observação. Não separam as locuções conjuntivas causais. Agora vamos para as orações subordinadas adverbiais comparativas. Relação de sentido das comparativas é comparação. São elas: mais que, vírgula, menos que, vírgula, tal qual, vírgula, tanto quanto, vírgula, do que, vírgula, assim como, vírgula, mais reticência que, vírgula, menos reticência que, vírgula, mais que reticência, ou menos que reticência, vírgula, que, vírgula, como, vírgula, tanto, ponto. Observação. De maneira geral, não separam estas orações comparativas, ou seja, não coloca vírgula, não coloca vírgula, né? Estando na ordem direta, nem separam as locuções conjuntivas comparativas. Repetindo, de maneira geral, não separam estas orações comparativas, ou seja, não coloca vírgula. Estando na ordem direta, ela estando na ordem direta, não coloca vírgula, né? Nem separam as locuções conjuntivas comparativas. Você pode ainda, neste tipo de conjunção comparativa, subentender o verbo na segunda oração, pois o verbo é igual ao verbo da primeira oração. Então, como esses verbos são iguais, né? O segundo verbo, o da segunda oração, é igual ao da primeira, então você pode subentendê-lo, né? Esse verbo aí. Agora, oração subordinada adverbial concessivas. Elas são de sentido, permissão ou autorização. São elas: apesar de, vírgula, mesmo que, vírgula, por mais que, vírgula, ainda que, vírgula, se bem que, vírgula, embora, vírgula, conquanto, vírgula, posto que, vírgula, por muito que, ponto. Observação. Não separam as locuções conjuntivas concessivas. Exemplo de orações concessivas. Partiremos cedo, mesmo que chova. Vamos desmembrar essa frase. Primeira oração principal. Partiremos cedo. Esta é a oração principal. A segunda oração é mesmo que chova. Segunda oração, ela é uma subordinada adverbial concessiva. Então, lendo a frase certinha, vamos ver aqui onde põe vírgula, isso, aquilo, outro, né? Então, partiremos cedo, vírgula, mesmo que chova, ponto. Aqui, a segunda oração expressa uma ideia oposta ou contrária à ideia da primeira oração. Qual é a primeira oração? A oração principal. Por isso, pegou vírgula antes da locução conjuntiva, mesmo que. Mesmo que é uma conjunção conjuntiva. Apesar dessa oração estar na ordem direta. Ela está na ordem direta, mas como a primeira oração, né, expressa uma ideia, a segunda oração expressa uma ideia oposta ou contrária à ideia da primeira, mesmo ela estando na ordem direta, ela vai ter vírgula. Vamos agora para a oração subordinada adverbial condicional. Relação de sentido, condição ou liberdade. São elas contanto que, vírgula, a menos que, vírgula, sem que, vírgula, salvo se, vírgula, desde que, vírgula, sem que, vírgula, esse sem que significando senão. Esse sem que significando também caso não. Então, eles são iguais a isso aí, né? Essa outra aqui também, vírgula caso e vírgula se. Aí, esse vírgula caso e vírgula se participa das condicionais também, né? As subordinadas adverbiais condicionais. Observação. Não separam as locuções conjuntivas condicionais. Aqui a oração subordinada adverbial conformativas. Relação de sentido, conformidade ou adequação. São elas: conforme, vírgula, como, vírgula, segundo, vírgula, consoante, ponto.
Observação: não existe locução conjuntiva conformativa. Fique esperto nisso aqui. Das 9 orações subordinadas adverbiais, uma só não possui conjunções, né? Locução, não possui locução conjuntiva. É essa conjunção aqui, né? Essa oração conformativa, ela não possui locução conjuntiva. Agora vamos para a oração subordinada adverbial consecutiva. Relação de sentido, consequência ou resultado. São elas: tal que, tão que, tal que, vírgula, tão que, vírgula, tanto que, vírgula, sem que, vírgula, de modo que, vírgula, de forma que, vírgula, de sorte que, vírgula, de maneira que, vírgula, e que, sozinho. Observação: alguns gramáticos separam este tipo de conjunção consecutiva, mas mantenha sem separar. Aqui agora orações subordinadas adverbiais finais. Relação de sentido, conclusão ou desfecho. São elas: para que, vírgula, a fim de que, vírgula, porque junto, né? Escrito junto, vírgula, que sozinho, ponto. Observação: não separam as locuções conjuntivas finais. Não separam as locuções conjuntivas finais. Outra oração aqui, subordinada adverbial proporcionais. Relação de sentido, progressão ou deixar. São elas: à medida que, esse acraseado, né? À proporção que, acraseado. Quanto mais, vírgula, quanto menos, vírgula, ao passo que, vírgula, tanto menos, ponto. Observação: não separam as locuções conjuntivas proporcionais. Agora outra oração subordinada adverbial temporais. Relação de sentido tempo. São elas: sempre que, vírgula, logo que, vírgula, depois que, vírgula, desde que, vírgula, assim que, vírgula, até que, vírgula, mal com L, significando logo que. Então, mal com L, com significado de logo que, vírgula, quando, vírgula, enquanto, vírgula. Observação: não separam as locuções conjuntivas temporais. De modo geral, não separam as locuções subordinativas adverbiais. Elas são 8, pois a oração subordinada adverbial conformativa não possui locução conjuntiva, como já tínhamos visto anteriormente, né? Então é isso aí. Algumas dicas finais. Em um diálogo não comum, porque o diálogo comum se usa travessão, né? O qual não usa travessão. O não comum, um diálogo não comum não usa travessão. E sim as aspas duplas ou simples. Use letras maiúsculas iniciando a frase. Repetindo. Em um diálogo não comum, o qual não usa o travessão, e sim as aspas duplas ou simples, use letras maiúsculas iniciando a frase. Dentro dessas aspas, né? Simples ou dupla. Quando você está narrando a fala de outra pessoa, e logicamente já utilizou os 2 pontos, e já abriu aspas, e nessa narrativa aqui, dentro das aspas, sentiu vontade de interromper a narrativa, utilize as reticências dentro de parênteses ou colchete. Isso feito, vá seguindo a frase ou texto até o final e não esqueça de fechar as aspas. Observação. Quando eu quiser interromper a minha fala ou a minha narrativa, eu utilizo as reticências. Também eu utilizo as reticências também. Só que não usarei nem parênteses, nem colchetes. Utilize
Utilize os casos de interrupção citados acima em interrupção grande ou pequena. Por que eu coloco isso aqui, grande ou pequena? Porque na interrupção que você bota o parêntese, reticência, aí você pode interromper, deixar de falar uma frase pequena ou uma frase grande. A pequena você pode usar até uma palavra assim ou duas, e a grande, ela é grande, já está dizendo tudo. É cabível qualquer acentuação ou até inclusão de caracteres dentro de outros caracteres gráficos, como colchetes, parênteses, travessão e aspas. Se ligue, esta acentuação pode até separar as orações, separar orações. Exemplo, você sabe como ele é, ponto. Por que foi provocar? Uma interrogação aí e fecha aspas, né? Porque antes abriu aqui, né? Nessa frase, abre aspas. Você sabe como ele é, ponto. Por que foi provocar? E se após os caracteres tiver pausa, acentue corretamente, colando o referido acento, né? O referido acento ao caracteres. Repetindo. E se após os caracteres tiver pausa, acentue corretamente, colando o referido acento ao caracteres. Exemplo. Abre aspas. Disse Deus, dois pontos. Haja. Abre colchete, põe a reticência e fecha colchete. E houve, aí fecha a aspa. Aparece, ponto. Aí encerrou a frase. Observação. Aqui fiz a inclusão do colchete dentro das aspas duplas. Se ligue. Se o conteúdo que está dentro do parênteses, ou dentro do colchete, ou dentro do travessão for retirado, não influenciará no nexo da frase. Este tal conteúdo, dentro desses caracteres, refere-se ou faz parte do assunto anterior ao caracteres. Mas se retirar o conteúdo que está dentro das aspas, quase sempre modifica o sentido da frase. Então, se você tirar o conteúdo que está dentro das aspas, quase sempre, né? Na maioria das vezes, ele modificará, tá entendendo? O sentido da frase. Um ou outro caso que não modifica, mas a maioria modifica se você tirar o conteúdo de dentro das aspas. Observação. Depois de um encerramento de uma frase em que você ainda não quer colocar o ponto final, faça uso de qualquer desses gráficos, como parêntese, colchetes e travessão simples, e siga o assunto até findar a referida frase. Mas de antemão, afirmo, o primeiro e mais usual é o travessão simples. Para você usar, é o travessão simples. Esse é o primeiro e mais usual. E se necessário for, pois isso é possível, usar outro caractere na mesma frase, em segundo lugar, fica a seu critério. Aí você pode usar qualquer um, né? Você já usou travessão, você pode usar o parente, pode usar o colchete, aí nesses casos. Observe esse uso de aspas, ok? Exemplo. Já ouvi uma galera dizendo não sou feminista ou não sou nem machista nem feminista. Agora vamos desmembrar essa frase. Já ouvi uma galera dizendo, vírgula, abre aspas, aí escreve dentro dessa aspa, não sou feminista, fecha aspas, põe vírgula, ou, aí abre aspas, novamente, e escreve, não sou nem machista, nem feminista, fecha aspas, e põe a interrogação depois da aspa. Observação. Repetiu a conjunção, observação, né? Repetiu a conjunção nem sem a vírgula, pois a vírgula aqui é opcional. Mas o certo é usá-la antecipando a conjunção
não somente o nem, não somente a conjunção nem, como o ou, conjunção ou então a conjunção e, repetido. Então, repetiu, use a vírgula. Então, esse exemplo ficou para trás aí, que falamos agora, ele foi usado aí o nem sem colocar vírgula. O nem foi repetido sem colocar vírgula, mas o certo é usar, quando tem conjunções repetidas, usar a vírgula aí. Um texto pode vir com vários parágrafos, esse é outro assunto. Um texto pode vir com vários parágrafos, porém, você pode usar a pontuação que pedir, quantas vezes precisar nos parágrafos. Cada parágrafo é independente. Procure colocar o máximo de 5 parágrafos no texto e que os parágrafos não sejam longos. Outro assunto, caso vírgula. Quando tem o artigo relacionando os termos de mesma função repetida ou não repetida, não coloca o e entre os últimos termos. Exemplo, a casa, vírgula, a rotina, vírgula, a vida, vírgula, o carro, ponto. Observe aqui, a não ser que esse e entre os dois últimos termos venha acompanhado por pronome que faz a vez de apóstrofo resumidor, etc. Exemplo, os covardes, vírgula, os incrédulos, vírgula, os idólatras e todos os mentirosos, ou então os idólatras e de todos os mentirosos. Então, ponto. Se ligue aqui. Às vezes, utiliza o de entre o e o apóstrofo resumidor. Fique atento, porque há essa possibilidade. Observação. Não use pontuação nenhuma antes da palavra abreviada, etc. Se ligue no uso de que, ou, e ao no caso raramente, vez ou outra, nesse caso do ao aqui, raramente pode ser usado. Em algumas frases, não sei porquê, após essas grafias ou letras, ou conjunções, no caso aí que eu mencionei agora, como que, ou, e ao, após essas letras sempre tem vírgula, geralmente seguida de uma palavra como advérbio, ou locução, ou pequena frase, expressão conhecida ou não. Observação. Logo após colocar a frase ou advérbio, coloque a outra vírgula. Exemplo, ele dá talentos, vírgula, dons e, vírgula, acima de tudo, vírgula, sabedoria, ponto. Algumas vezes, este e pode vir antecipado e precedido de vírgula, ou até antecipado de ponto e vírgula e precedido de vírgula. Ou seja, nesses casos aí, do ponto e vírgula e precedido de vírgula, em frase onde a segunda oração é contrária à primeira oração, ou quase isso, na mesma frase. Exemplo, abre parêntese, reticência, fecha parênteses, mas sou sincero ao extremo, vírgula, e, vírgula, sinceramente, vírgula, prefiro, abre parênteses, reticência, fecha parênteses e ponto. Acredito que esse e envolvido por duas vírgulas aqui, nesse exercício que eu falei agora, nesse exemplo que eu falei agora, foi porque porque primeiro apareceu a conjunção, depois apareceu o advérbio deslocado. Eu acredito que foi isso. Porque primeiro apareceu a conjunção, depois a conjunção e apareceu, depois apareceu o advérbio deslocado. Observação. Usa-se também, vez ou outra, neste mesmo exemplo acima, no lugar da vírgula, o travessão, ou parênteses, ou colchete. Exemplo. E percebemos que, abre travessão, no nosso escritório,
vírgula, pelo menos, fecha travessão, a opinião dos homens significa mais, ponto. Aqui usamos o travessão no lugar da vírgula. Fique atento após o uso de um dos caracteres acima. Pode ser preciso usar a vírgula, que não foi o caso acima. Vamos repetir isso aqui de novo. Fique atento, pois após o uso de um dos caracteres acima, pode ser preciso usar a vírgula, que não foi o caso acima, ok? Se ligue na pausa inicial ou na pausa final das frases tipo conjunção ou advérbio deslocado no início. Exemplo, hoje o E também aqui é de seta, pois sempre tem vírgula após os mesmos, após essas palavras, né? Após o hoje, após o E. Então, sempre tem vírgula. Observe o que vem após a vírgula nestes casos, pois pode ser um apóstrofo especificativo. Coloque a vírgula após o apóstrofo. Se for um apóstrofo especificativo, coloque a vírgula após o apóstrofo. Observação. Na colocação de apóstrofo ou frase explicativa, não foque demais na primeira palavra dele ou dela, né? Dele é o apóstrofo especificativo e dela é uma frase, pequena frase, né? Porque aí pode vir uma primeira palavra desconhecida, ou seja, fora da relação completa acima. E sim, na última. Então foque na última palavra, pois essa última palavra, a última palavra do apóstolo especificativo, a última palavra da frase explicativa, foque na última, pois ela é que tem que se enquadrar neste critério acima, que é o critério completo. Atente logo abaixo para aquelas dicas que falo na relação de orações assindéticas. Observação: o que, o ou, o e e o ao podem também iniciar as frases. Acredito que é conjunção deslocada. Eles iniciando a frase, trata-se de conjunção ou advérbio deslocado. Exemplo: ou, vírgula, como eram chamados nos, entre aspas, abre aspas, bairros africanos, fecha aspas, ponto. Observação: coloca-se vírgula antes de advérbio. Essas são as dicas, né? Aqui voltando. As dicas que eu falei aqui em cima, da relação de orações assindéticas, trata-se disso aqui, ó, de colocar a vírgula antes de advérbio, colocar vírgula antes de verbo, colocar vírgula antes de pronome, colocar vírgula antes de preposição, colocar vírgula antes de numeral, colocar vírgula antes de nome próprio, colocar vírgula antes de nome de obras literárias, como aqui, né, obra literária como clássico, vírgula clássico de Jorge Amado, vírgula romance de Misael França, vírgula livro de Misael França. E antes destas palavras, né, como eu vou citar aqui agora, palavra ou o pronome, alguma coisa assim, nos, num, numa, us, as, ó, a, do, dos, nu, na, uma, em, de, da, não, mesmo, visto, vírgula 32 anos, aos, até, muitos, posto, dado,
já que, traz, por, mês igual, tipo maio, junho, esse negócio, ante, após, R cifrão, R$100, função que exerce. Aqui no caso, essas palavras geralmente estão antecedidas de vírgula. Para isso, use o critério referente à relação de orações assindéticas falado aqui agora. Então, essas são as relações, essa relação, as palavras, o que refere a essa relação que você tem que observar em caso de orações assindéticas para pôr a vírgula no lugar certo. Esse critério é apropriado para a inclusão de expressão conhecida ou não conhecida, né? Nas frases usando entre vírgulas. Observação: onde não encaixar essas dicas de assunto de orações assindéticas é porque pode tratar-se de uma descrição de termo simples ou composto na frase. Fique atento a essa possibilidade, ok? Então, onde não encaixar essas dicas que eu dei aí, das relações de assindéticas, você deve dar uma olhada que pode se tratar do encaixe de um termo, né? É uma descrição de termo na frase. Então fique ligado, não deu para pegar nenhuma dessas dicas, a relação das dicas aí, pode se tratar de uma descrição de termo simples ou composto, fique ligado. Não descrever, não, o caso é esse, ao descrever termos simples ou compostos, se ligue na primeira frase. Ao descrever termos simples ou compostos, se ligue na primeira frase. A frase principal, né, de uma descrição, se ligue aí. Fique ligado na palavra que vem após esta frase. Fique ligado na palavra que vem após esta frase. O final, né, desta primeira frase. Trata-se de verbo, trata-se de preposição, trata-se de conjunção, é preciso saber de que se trata aí. Porque aí você sabe que descobriu aí é onde você vai colocar a vírgula aí. Descobriu de que se trata, põe a vírgula antecipando a esta palavra, ok? Observe aqui, mais sem o i, mais escrito sem o i, é conjunção adversativa, assim como as demais conjunções deste grupo adversativo, né? Então, elas são conjunções adversativas, mas é uma integrante dessas orações adversativas, esse mais sem i. Mas sem o i pode ser substituído por qualquer uma conjunção deste grupo, a qual pertence. É isso que eu falei aqui agora. Quando usar mais com o i? Resposta: quando indicar aumento da quantidade, sendo antônimo de menos. Então, mais com i é antônimo de menos. Exemplo: Davi ainda conta que nesta sua luta tinha experimentado a bondade de Deus, vírgula, mas, esse mais é sem o i, que de repente, o Senhor desapareceu de sua vida. Ponto. Tente substituir esse mais sem o i da expressão mais que de repente por o mais com o i trocável pelo antônimo menos e verá que não terá nexo à frase. Exemplo: menos que de repente não tem nexo. Está aprovado aqui que o uso correto é o mas sem o i.
trocável por qualquer outra conjunção do grupo, como contudo, todavia, entretanto, etc. Então, esses aí são o restante do grupo, né? Tem mais. Contudo, todavia, entretanto, é uma das que eu coloquei aqui. Enquanto ao uso dos diversos porquês, aqui já é outro assunto. Assunto um pouco meio chato esse. Enquanto ao uso dos diversos porquês, é necessário que tenhamos um método que facilite a sua utilização. Eu uso o seguinte. Eu utilizo 2 diálogos como exemplo, né? Um agressivo, onde estamos afastados um do outro. Eu uso o porquê separado com acento circunflexo para fazer a pergunta no final da frase. Pois estou sentado, estou no conforto. Já o oponente, por motivo ou razão, desobediência, não está sentado, logo não usa o acento circunflexo na utilização do porquê separado, sem acento circunflexo, na resposta, no meio da frase. Neste caso especial, quando faz haver, nesse caso especial, né? Este porquê aqui, separado, sem acento, na resposta, no meio da frase, é em caso especial. Neste caso especial, quando faz haver de motivo e razão. Mas o certo aqui é usar o porquê junto, sem acento, na resposta. Sem acento circunflexo na resposta. Quando ele não envolver motivo ou razão, e sim que este porquê junto, sem acento circunflexo, possa ser trocado pela palavra como ou pois ou então porquê em conjunção causal. Esse que entra aqui no caso de conjunção causal. O outro diálogo é harmonioso, onde estamos juntos um do outro. Logo eu uso o porquê junto com acento circunflexo, porém debaixo de um sol escaldante. Eu faço uso do chapéu, ou seja, coloco o acento circunflexo para me proteger do sol, utilizando assim o porquê junto com o acento circunflexo na pergunta, pois tenho 4 privilégios. Quais são os 4 privilégios? O motivo, razão, antecedendo o artigo ou pronome. Então, os 4 motivos, 4 privilégios que eu tenho é isso. Motivo, ou razão, ou antecedendo o artigo, ou antecedendo o pronome. Já o oponente usa esse porquê junto, sem acento circunflexo na resposta, pois só tem 2 privilégios, como e pois. Se ligue, os opostos se atraem aqui. Observe, no diálogo harmonioso acima, o privilegiado que usa chapéu, porque junto com acento, possui motivo ou razão na pergunta, se igualando com o oponente desprotegido no diálogo agressivo. Não fica sentado, porque separado sem acento, pois ele possui também motivo e razão na resposta, né? Então vamos repetir isso aqui. Os opostos se atraem aqui. Observe no diálogo harmonioso acima o privilegiado que usa chapéu, porque o privilegiado que usa chapéu é porque junto com acento. Possui motivo, razão na pergunta, se igualando com o oponente desprotegido no diálogo agressivo, no diálogo agressivo ele não fica sentado, né? Que é o porquê separado sem acento, pois ele possui também motivo e razão na resposta. Em caso especial, então esse em caso especial no meio da frase. Esse porquê separado só é aceito no meio da frase como resposta quando ele faz haver de motivo e razão. Fora isso, na resposta é usar o porquê junto com acento circunflexo. Mas aqui esse porquê separado sem acento transforma-se em porquê junto sem acento em qualquer outra situação que não seja por motivo ou razão, ou seja, quando puder ser trocado pela palavra como ou pois, e será sempre utilizado em resposta.
Se ligue no uso destas palavras. Em anexo, no singular, existe. Em anexo, no plural, não existe. A preposição invibializa o plural nessa expressão. Já anexo, no singular, existe. Anexos, no plural, existe também. A palavra pôde, com acento circunflexo, representa tempo passado. Por, sem acento circunflexo, significa preposição. Por, com acento circunflexo, significa verbo colocar. A palavra de, com acento circunflexo, significa oferece ou ofereça, ou pedir. Exemplo, não me dê com acento circunflexo não é a mesma coisa de não me ofereça motivo. Não me dê motivo, não me ofereça motivo. Exemplo, se Paulo der bola, der com R no final, existe. Já der com acento agudo no E final, não existe. Neste caso, utilize assim essas expressões. Abaixo separado, um ou outro no caso, né? Para baixo. Então, abaixo separado é a mesma coisa que para baixo. Utilize um ou outro que está certo. Nesse caso aí, de abaixo separado ou para baixo, usar a preposição. Exemplo, de alto a baixo ou de cima a baixo. Abaixo junto é a mesma coisa que embaixo junto. Significa posição inferior. Acima separado é a mesma coisa de baixo separado, que é igual a usar a preposição. Usar a preposição, exemplo, de baixo para cima, de baixo acima. Então, repetindo, acima separado é igual de baixo separado. Igual usar, nesse caso, a preposição. Exemplo, de baixo para cima, de baixo acima. Acima junto citado é a mesma coisa que abaixo junto citado. Acima citado é a mesma coisa de abaixo citado. A diretora interveio, vírgula. A exemplo de reticência é igual tomando como modelo. A exemplo de reticência é igual tomando como modelo. Afinal de contas é a mesma coisa de em conclusão, vírgula. A medida que é igual a proporção. A medida que é igual a proporção que. A meu ver, reticência, vírgula. A princípio é igual a tempo inicial. A ponto de reticência. A quantidade de reticência. Ao aguardo, vírgula. Ao invés de é igual a sentido contrário. Ao longo, reticência é igual a extensão de algo. Ainda assim é igual a compensação. Além disso e por isso é igual a por esse motivo. Refere a acontecimento já falado. Ante com é igual ao anterior. Antes da história ou pré-histórico. Ante com i, oposição. Exemplo, anti-histórico ou contrário à história. Bom fim de semana, vírgula. Caiu embaixo junto. 150 é suficiente, vírgula. Seção com um C e 2 S é igual a CD. Chegar a. Chegaram, se ligue aqui. Primeiro exemplo. Chegaram a Curitiba. Aqui é verbo de movimento. Chegaram, verbo de movimento. Coloca a preposição a sem acento, pois não houve a soma a mais a. Segundo exemplo. Chegaram atrasado à reunião. Verbo de movimento com a soma a mais a. Olha, aqui já houve a soma, né? No primeiro lá, chegaram a Curitiba. Verbo de movimento, coloca a preposição a sem acento de crase nesse a, pois não houve soma, a mais a.
Segundo exemplo, chegaram atrasado à reunião. Esse é acraseado. Verbo de movimento com a soma a mais a. Consiste em reticência, vírgula. Daqui a reticência. De uma só vez, vírgula. De que preciso, vírgula. De modo que. É a mesma coisa de maneira que. Um ou outro. É igual a portanto. Sendo igual a portanto, significa aí uma locução conclusiva. Se for igual a palavra, a conjunção portanto, significa uma locução conclusiva aí nesse caso. De onde é a certa, não use da onde. Da onde está errado. Deram 10 da noite, vírgula. Desde então é igual a partir daí. Desde então é igual a partir daí. Deve haver, vírgula. Deviam ser 6 e pouco da tarde, vírgula. É de longe a melhor opção. Reticência. Isso é igual a é disparado a reticência ou é a melhor escolha entre reticência. É possível agendar a visitar pelo site. Essa é a frase certa. Não use a frase errada usando dessa maneira. É possível agendar do que a visitar pelo site. Esse do que não existe. Essa frase fica errada se você colocar do que. É tudo de que, reticência. Ela estava meio nervosa, vírgula. Ele sempre medeia, vírgula. Eles veem com 2 e sem acento circunflexo. Em cima, separado. O mais usado. Troque por embaixo, junto, que é igual a mais alto. Esse em cima separado é igual a mais alto. Em domicílio, vírgula. Em longo prazo, vírgula. Em mão, ou também em mãos, ou também em mãos próprias, ou também em mão própria. Em nível de direção, vírgula. Em princípio é igual em tese. De maneira geral, vírgula. Em que ou na qual é igual a em circunstância. Usar em circunstância ou em reunião. Em que ou na qual é utilizar em circunstância, tipo uma reunião, né? Em relação à proposta, vírgula. Em torno de é igual a uma locação. É igual ao redor ou em volta ou algo aproximado. Em torno, né? Em torno de, como locução, é igual ao redor, é igual a em volta e é igual a algo aproximado. Em vez, é igual a uma coisa no lugar da outra. Em via de, reticência. Encimar, escrito com N, encimar, representa um verbo elevado, quase não usa esse verbo. Exemplo, uma cereja em cima o bolo. Use o artigo após o verbo em cima. Entornar. Entornar é igual a verbo entornar, em torno ou entornar. Significa verbo derramou algo. Então, ministro. Então, ministro é igual a ex-ministro. Entre mim e ele, vírgula. Entre mim e você, reticência. Está a par, está com acento no ar. Estender com S é igual a alongar. Eu me esqueci, reticência. Exceção ou com exceção. Escreve exceção com um X e 2 C. Significa excluir. Faz 8 semanas, reticência, vírgula. Ficou clara após a reunião, reticência, vírgula. Fizeram menos, vírgula. Foram vendidas ao todo, reticência, vírgula. Grosso
Grosso modo, vírgula. Há a possibilidade de reticência. Há bastante motivos, vírgula. Há 2 anos, vírgula. Havia chegado, vírgula. Havia imprimido, vírgula. Havia umas 12 pessoas, vírgula. Houve rumores, vírgula. Implicam várias, vírgula. Independentemente da, vírgula. Informo-lhes que não mantinha, vírgula. Implicará demissões. Insisto em que, reticência, vírgula. Mais do que, mais escrito com I. Mais do que, vírgula. Maria namora Misael. É a frase certa. E não a frase errada, Maria namora com Misael. Esse com não coloca. 12:30, vírgula. Menos agitado, vírgula. Mas também, menos agitado, mas também imperdível, vírgula. Muitas horas extras, vírgula. Na medida em que é igual ao porquê, junto e sem acento. Não à toa, vírgula, foi eleita. Não à toa foi eleita reticência, vírgula. Não vier, vírgula. O lucro caiu 10%, vírgula. O mesmo é igual se ele. Use no lugar de ficar repetindo toda hora o mesmo, use se ele. Onde? Igual em relação a lugar fixo. Página 5 a 15, esse é acraseado. Pagou ao, vírgula. Passaram despercebidas, vírgula. Perca. Verbo, perca significa verbo. Exemplo, não perca as esperanças, vírgula. Perda, ou seja, deixar de ter. Essa perda significa deixar de ter. É igual substantivo, essa perda é um substantivo. Exemplo, essa perda foi lastimável. Então você deixou de ter aí, né? Então é uma perda lastimável. É uma falta lastimável. Pois o havia esquecido em meio aos meus, reticência, vírgula. Ponha a sua rúbrica, vírgula. Por causa da ou por causa de, reticência. Por e tracinho maio. Por e-mail. Por e maio. Por isto é igual, significa será falado, algo será falado, né? Por meio do, vírgula, por hora, vírgula, hora com O. 15% são contra, vírgula. Previram, vírgula. Quadruplicou, vírgula. Quando você vir, é igual a chegar. Quanto antes, vírgula. Reouve nossa reticência. Significa readquiriu. Responder ao meu, reticência. Se ele dispuser, vírgula, secção com um S e 2 C, significa divisão. Senão junto, significa vários, né? Significado, né? Como do contrário, vírgula, caso contrário, vírgula, a não ser. Se não separado, é um significado, né? Para ficar mais fácil. Ele significa caso não. Se não separado, significa caso não. Será punido, vírgula. Seriíssimo, vírgula. Seriíssimo. Sessão com 3 S. Essa sessão com 3 S é referente à sessão de cinema, aquela duração, né? O tempo ali, né? Seus óculos, vírgula. Solicito ao departamento reticência. Mais informações. Essa é a frase certa. Se você colocar dessa maneira aqui, estará errado. Solicito ao departamento de mais informações. Não coloque o de mais informações, que estará errado. Somos 5, reticência, vírgula. Supérfluos, vírgula. TV a cores, vírgula. Tal qual significa assim como. Tampouco é junto. Significa muito menos. Ou descaso. Significa nem também, né? Tão pouco é separado. Significa pouca coisa. Trabalha demais. Essa palavra demais é escrita junto. Vale a pena é igual,
significa vale o esforço. Sem crase. Ele não aceita o ao. É por isso que vale a pena. Esse A não pega o A craseado, porque não aceita esse ao aí. Vale a pena, vale o esforço. Não é vale a pena, vale ao esforço. Não é. Viagem com G. Viagem de guichê. Ela é substantivo. Exemplo, fiz uma boa viagem. Ponto. Viagem com J. O verbo com J significa verbo viajar conjugado. Exemplo, espero que eles viajem. Observação, o pronome antecipa o verbo conjugado, nesse caso de viagem com J. Espero que eles, olha eles aqui, antecipando o verbo conjugado viagem. Visa ao, reticência, vírgula. Visita rápida, vírgula. Mas não menos importante. Repetindo, visita rápida, mas não menos importante. Pois o museu conta a reticência. Voo, igual, com duas vogais juntas, não acentuam. Então, qualquer outra palavra com duas vogais juntas, perderam esse acento, então não acentuam mais. A última aqui, 0 hora. Bem, meus caros alunos, aqui chegamos ao encerramento de nossa aula. Espero ter contribuído de alguma maneira para que vocês consigam seus objetivos perante vários desafios vindouros em suas vidas. Abraços, amigos. Gandu, Bahia, 2 de setembro de 2018. Professor improvisado, Misael de Jesus França. Aqui meus agradecimentos a Deus por ter alcançado mais um objetivo. Meus agradecimentos também pelo dom da sabedoria a mim concedido por Ele. E agradeço a Ele por mais algumas qualidades que eu tenha e nem me dou conta disto. Amém, amém, amém.